Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje nós vamos refletir em cima, mais uma vez, de uma pergunta, e a pergunta é: por que nós erramos? A reflexão de hoje vai ser sobre os nossos erros. Por que a gente erra? Por que cometemos tantos erros? Nós vamos fazer uma leitura em cima de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29, que diz o seguinte: a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem um outro texto que diz que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, hoje, em pleno século XXI, o que mais existe são cobranças. O que mais vemos são pai cobrando de filho, mãe cobrando de filha, professor cobrando de alunos, patrões cobrando de funcionários, e aí sucessivamente. As pessoas cobram, querendo que as pessoas acertem, e isso é bom. Às vezes é exagerado, mas de qualquer maneira é bom. O problema não é na cobrança, o problema não é na orientação, o problema maior é como eu guardo isso no meu coração, como eu recebo. Eu já vi adolescente que, por não tirar 10, por não tirar 9, começavam a se cortar, começavam a entrar em crise de ansiedade, começavam até a entrar em depressão, por achar que tinha que ser o melhor em todos os aspectos, dentro da escola, dentro de casa, com a vizinhança, com os amigos, e não é bem assim. E aí eu queria refletir sobre isso, sobre o porquê nós erramos. Em cima do texto que nós lemos, a gente vai poder tirar alguns aprendizados. Mas em si, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o porquê nós erramos é: nós somos seres humanos. Nós somos descendentes de Adão. Nós somos pessoas que têm na sua própria raiz erros, na sua própria genealogia erro, dentro do seu próprio sangue, da sua genética erro. A Bíblia vai dizer que por causa de Adão todos pecam. A Bíblia vai dizer que Adão trouxe para nós como consequência o erro. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos entender que o errar é algo que está, infelizmente, intrínseco dentro do homem. Agora, o meu errar, a minha posição sobre algumas vezes ter que errar, não quer dizer que eu tenha que permanecer no erro, não quer dizer que eu tenha que gostar de estar errando. Eu quero que você entenda que você erra porque você é ser humano. Não se cobre muito, não se cobre ao extremo. Quando você errar, você corrige, aprende com o erro e já não faz mais. Mas você não pode achar que é perfeito. Eu não posso achar que eu sou perfeito. Então, por que nós erramos? Em primeiro lugar, porque nós somos descendentes de Adão e por isso não somos perfeitos. Nós erramos porque nós somos literalmente seres humanos, e seres humanos erram. A segunda coisa que a gente precisa entender é que porque nós erramos, e a Bíblia ela é bem clara, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer, diz o próprio texto, o poder de Deus. Você erra, eu erro, porque na grande maioria das vezes a gente quer fazer algo para agradar as pessoas. Na grande maioria das vezes a gente quer fazer algo para levantar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Nós erramos por não conhecer a direção de Deus, a vontade de Deus, e erramos muitas vezes por não fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quando eu faço o que agrada o coração de Deus, quando eu conheço as Escrituras, quando eu conheço a direção de Deus, eu faço para Deus e automaticamente faço para as demais coisas, e Deus ainda acrescenta. Então, querido, então minha irmã, se você está se cobrando, se você acha que não deve errar, tudo bem. Eu também acho que não devo errar, mas nós, ao errarmos, a Bíblia vai dizer que temos um advogado que é Jesus, para nos orientar, para nos ajudar, para nos perdoar, para advogar a nossa causa e dizer: eu estou aqui. Então, você não precisa se sentir perfeito, você não precisa se sentir perfeito, você tem que entender que erra, mas que o seu erro seja apenas como uma consequência, que seja apenas como, muitas vezes, um acidente, não como prática de vida. Aconteceu? Amém. Levante a cabeça, corrija e continue caminhando no Senhor. Mas como melhor agir? Conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, nós somos seres humanos, descendentes de Adão. A segunda coisa, nós precisamos entender que nós erramos por não conhecer as Escrituras. A terceira coisa que nos faz errar, por não querer mudar. Tem gente que erra por não querer mudar e continua no erro. Se você tirou uma nota baixa na prova,
Estude mais um pouquinho. Tem gente que não estuda. Se você errou no ambiente de trabalho, se dedique àquilo que você errou para não fazer mais. Se você errou em qualquer lugar, é só você se dedicar, é só você aprender um pouco mais e não se cobrar ao ponto de achar que tem que ser perfeito. Não precisa. Algumas pessoas erram e não querem mudar, permanecem no erro, dizendo que ele até acreditado, pau que nasce torto nunca se direita, não vou mudar. Não é bem assim. Todos nós podemos aprender, nós somos inteligentes, nós somos pessoas de Deus, nós somos pessoas que temos a orientação do Espírito Santo, nós somos pessoas que podemos crescer e melhorar cada vez mais, porque nós erramos, porque também muitas vezes não queremos mudar. Algumas pessoas reclamam da vida que tem hoje, que muito do que você tem hoje foi porque errou no passado, mas daqui para frente você pode mudar a sua vida, mais na frente você pode ter novas coisas, coisas melhores, é só você querer mudar, e mudar para melhor, não é mudar para melhor. E por fim, porque nós erramos? Por não conhecer o poder de Deus. Está lá escrito, nós acabamos de ler, o próprio Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras, vocês erram por não conhecer o poder de Deus. E aí quando a gente fala do poder de Deus, a gente não está falando apenas de milagres, a gente está falando da manifestação. Quando eu olho para o céu, eu pergunto, como é que tem um sol lá no espaço? Quem colocou aquele sol? Como é que tem tantas estrelas longe da gente? Quem colocou? A Bíblia vai dizer que a criação manifesta o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer o poder de Deus nas nossas vidas, por não conhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Seja mais grato, seja mais consciente das coisas, seja mais devoto ao Senhor, seja mais dado ao próprio Deus, e você vai ver o poder dele, a manifestação dele. Tem gente que acredita em jornal, nas reportagens que diz, tem gente que acredita nas revistas, tem gente que acredita até em palavras que amigos dizem, mas não acredita na palavra de Deus, não acredita no que Deus fez ou no que Deus faz. E eu digo para você, isso é horrível, isso é ruim. Acredite no que Deus falou, acredite no que a palavra diz, porque a manifestação do poder de Deus está aí, ó, em todas as coisas criadas. A manifestação do poder de Deus está até nos mínimos detalhes. Você respira hoje, você não faz nenhum esforço de você mesmo, porque é o próprio Deus que te deu o ar, foi o próprio Deus que te deu a vida. Então tudo isso vem de Deus, é o próprio Deus. Então eu quero lembrar para você, porque nós erramos, porque somos seres humanos, então não se cobre demais, faça e melhore apenas isso, porque nós erramos por não conhecer a palavra do Senhor. Leia mais, busque mais a direção de Deus, porque nós erramos, porque muitas vezes não queremos mudar. Mude, o que está errado, você melhora e vai dar tudo certo. E porque nós erramos por não conhecer o poder de Deus, você está vivo, já manifesta o poder de Deus. Não abaixe a cabeça, não retroceda, não ande para trás, levante a cabeça, olhe para frente e continue caminhando, porque Deus é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.